Ô, pessoal, eu resolvi fazer esse comentário adicional sobre a pirâmide kelseniana, né, porque eu acho que essa ideia ainda é bastante responsável por fazer os alunos confundir o Kelsen com o pensamento positivista moderno, né, aquele que pensava o direito sobre uma forma de sistema fechado, né, e um sistema, enfim, organizado e todo estruturado a partir de relações lógico-formais, né. Kelsen não pensa assim, né? Vocês não têm como saber isso porque foi uma descoberta recente do professor Alexandre Travessoni da Universidade Federal de Minas Gerais, que acabou de lançar um livro novo, uma tradução nova da primeira edição da Teoria Pura do Direito, e acabou de lançar um artigo também muito importante numa revista internacional. Depois eu posso deixar aqui para vocês um link para esse texto, em que ele mostrou que essa expressão pirâmide normativa apareceu pela primeira vez não no Kelsen. Essa não é uma expressão dele, é uma tradução para o espanhol. Isso apareceu numa tradução para o espanhol, e foi essa tradução do espanhol que se espalhou aqui pelo Brasil e vulgarizou essa ideia de que Kelsen falava de uma pirâmide, né? Ele não fala de pirâmide, ele fala de ordem escalonada, né? Que é uma ideia, inclusive, que ele aproveitou de um dos seus alunos, né, que teve essa ideia de olhar o direito como uma ordem escalonada, né? Então não é pirâmide, é ordem escalonada, né? E um ponto importante para a gente entender essa ideia de ordem escalonada, né, que não é pirâmide exatamente, pode ser até pensada como pirâmide, é o seguinte, pessoal. Então vejam, essa pirâmide não é exatamente composta por normas, tá? Porque veja, para o Kelsen, a norma tem uma moldura, certo? Cada norma estabelece um espaço de interpretações possível, né? Então a Constituição dificilmente poderia ser representada por um pontinho. No máximo, talvez a gente pudesse fazer uma representação como um círculo onde vão haver várias alternativas interpretativas. Tem que ter alguma representação gráfica, né, que mostre isso. E assim, as normas de hierarquia inferior. Então você tem um encadeamento de hierarquia dessas normas, né, mas o encadeamento, na verdade, que não são um encadeamento exatamente de textos normativos pura e simplesmente, né, são os textos normativos e as suas possibilidades de interpretação, que vão se estabilizando na jurisprudência. Vocês vejam que aí a imagem da pirâmide começa a mais atrapalhar do que ajudar, né? A gente a entender o que o Kelsen está dizendo, né? Porque falar que a Constituição é um pontinho não traduz com clareza o pensamento do Kelsen. Você poderia dizer que o pontinho é o texto constitucional, mas cadê a moldura? Cadê as possibilidades de interpretação, né? Então talvez a gente pudesse pensar numa pirâmide de molduras, né? Com molduras maiores e menores empilhadas, poderia ser uma imagem adequada, né? Mas o que me parece mais importante no Kelsen, né, e também isso é muito importante no Hart, o Joseph Haas fala isso muito bem, em respeito ao pensamento do Haas, é que existe um encadeamento hierárquico de autoridades, né, de autoridades responsáveis por dizer o direito no caso concreto. Porque para o Kelsen e para o Hart, os dois admitem isso, que a autoridade responsável por pôr o direito tem também, quer dizer, ao fazer isso, cria norma jurídica, né? Cria direito. Normas, claro, que não têm validade geral e abstrata, mas quando você dá uma sentença, o juiz cria uma norma para o caso concreto a partir das possibilidades de interpretação das normas superiores, que foram, de uma certa maneira, estabilizadas em molduras, né? No caso do Hart é um pouquinho diferente, né? A gente tem casos fáceis e casos difíceis, então você tem uma série de interpretações que se estabilizaram, né, em razão da ação da comunidade dos intérpretes, né, que a gente pode incluir aí principalmente os profissionais de direito, talvez também o cidadão quando mobiliza a linguagem jurídica, mas principalmente os profissionais de direito, né? Mas o que é mais importante para saber se aquela norma é válida ou não é saber se ela veio de uma autoridade competente, tanto para o Kelsen quanto para o Hart.
Então, esse escalonamento, né, de autoridades ganha uma centralidade muito grande, tanto no pensamento do Hart quanto no pensamento do Kelsen. E a possibilidade de se criar um sistema, né, todo organizado e completo, de normas hierarquizadas, com um sentido muito preciso, né, e todas relacionadas por relações lógico-formais, isso aí desaparece do pensamento dos dois. Não está presente tão claramente. Então parece que essa imagem da pirâmide, se vocês me permitem a observação, parece muito mais atrapalhar a compreensão do pensamento jurídico contemporâneo do que ajudar. Eu talvez sugerisse que vocês jogassem essa imagem fora, né? Joga a imagem fora, porque senão vocês não vão entender direito o que o Kelsen está dizendo. A gente pode talvez ter uma outra representação, procurar uma outra representação melhor, né? Talvez degraus ou estratos, né, superiores e inferiores, mas pensando cada um desses níveis hierárquicos como um espaço de possibilidades interpretativas que são protagonizadas por autoridades responsáveis por aplicar as normas jurídicas, né? Então, esse é um fato importante, né? Até porque, por Kelsen, o sistema jurídico é um sistema dinâmico e não é um sistema estático, né? Isso ele fala claramente. É um sistema em que as normas estão se renovando o tempo todo. O que é lei deixa de ser lei, né? As decisões se alteram. Então talvez eu até, enfim, teve uma das aulas que eu dei sobre esse assunto no passado, que eu sugeri que ao invés da pirâmide a gente pudesse pensar num vórtice, né? O vórtice é aquela figura que se forma quando a água, por exemplo, roda na pia, né? Que forma uma espécie de estrutura cônica, né? Mas que vai girando, né? E isso significa que ela vai mobilizando, ela vai movimentando a água, né? Mas várias partículas de água que se modificam ao mesmo tempo, né? No momento, enfim, no processo desse cone girar, né? Da mesma maneira, o nosso universo, né? Não sei se vocês sabem, né? Que o planeta Terra, o Sol, enfim, e os planetas todos, o Sol não está parado, os planetas estão girando em volta, né? O Sol está viajando no espaço e os planetas estão girando em torno do Sol, formando também um vórtice, né? E aí, aqueles diversos planetas, eventualmente um deles pode se desgarrar em algum momento e entram outras partículas ali que estão vagando no universo nesse vórtice, né? Então, enfim, estou só brincando um pouco aqui com vocês, mas provocando positivamente para talvez a necessidade da gente jogar essa imagem fora, porque ela atrapalha muito a compreensão, eu acho, do pensamento tanto do Kelsen quanto do Hart, mas o Kelsen foi a vítima, né, desse pensamento a respeito da pirâmide, quer dizer, essa imagem da pirâmide, né, que de fato me parece reduzir o pensamento do Kelsen a um... Ele fica muito parecido, se a gente pensar Kelsen a partir dessa imagem, com um pensador positivista tradicional. Tá? Então, fica esse comentário adicional aqui. Vou deixar no link aqui para vocês esse texto do professor Alexandre, se eu achar, não sei se ele está aberto, tem esse problema, na revista acadêmica. Se não estiver aberto, eu deixo a referência para vocês irem atrás. E, enfim, vou deixar o vídeo do universo se movimentando como cone para quem não souber, porque além de tudo é um vídeo muito... é uma representação, não é uma filmagem, né? Porque não dá para filmar isso, eu acho. Enfim, é impossível, mas é uma representação que eu achei que, enfim, além de tudo é muito, quer dizer, é muito bonito, tá bom? Abraço para vocês e até o próximo vídeo, enfim, até a nossa próxima discussão.